Yeah. Salve, gente minha. Uma pequena oração de retorno, uma pequena canção junto com vocês. Deus seja por nós, o melhor para mim, o melhor para vocês nessa jornada que se reinicia. O nome dessa música Oceans. Spirits Te cumprimento afetuosamente, calorosamente, num vídeo de uma sequência. Vou voltar a estar com vocês, a postar vídeos nesses canais, a fazer lives e a seguir com as lutas da minha vida, do meu chamamento, do Grupo Quantum, da Quantum House. Eu tenho trabalhado bastante, tenho sabido de vocês um pouco aí nas redes sociais. E tem sido um tempo de muitas lutas, um tempo de muitas injustiças. Você sabe, eu trabalho com sobreviventes, eu trabalho com essa nossa característica da resiliência. Se você quiser, resiliência.com.br, primeiro site do Brasil e primeiro livro científico publicado desse assunto há muitos anos. Vem na minha praia, vem conosco, mas tem tipos e tipos de comunicação, né? Tem o comunicador meio coach, meio publicitário e das tretas, e tem o dos dogmas e tal, e tem aqueles de literatura, de causa e efeito, de ciência. Eu prefiro me identificar com aquilo que eu consigo ver, que eu consigo sentir, que eu consigo auferir ou aferir. E é uma satisfação estar com vocês. Obrigada por seguir comigo, obrigada por curtir, compartilhar, fazer essas coisas. E hoje eu queria mencionar dois autores falando do narcisismo e autorregulagem emocional. O Gabor Maté é um médico canadense que de vez em quando eu menciono, um homem feio, todo estrupiado, de uma alma, de uma beleza. Algumas vezes você me ouviu parafrasear ou mencionar Gabor Maté. E ele é um cara que se especializou muito em trauma, porque ele era judeu, né? E o meu salve ao povo judeu, a Israel, a todos os irmãos judeus, aos meus irmãos, a minha família pregressa judia, por parte de pai, de bisavô, e a essa gente de Israel, toda a minha oração, todo o meu sangue de amor de Deus para essa gente poder seguir seu caminho, né? Quando você tem que ver a injustiça, a iniquidade, a maldade e não perder a esperança. O mais que você pode fazer é manter a cabeça erguida, manter o amor vivo e manter a homenagem a todas as pessoas e coisas que você ama. Pois o Gabor Maté era judeu, e porque ele era judeu, no tempo da guerra houve uma perseguição e a mãe dele teve que dar a ele, muito pequenininho, acho que ele tinha 1 ano e meio, e deu pelo portão para uma vizinha. Então ele conta isso, ele é de uma profundidade, quando você escuta assim a voz, ainda que você não fale inglês e escute alguma coisa dele com tradução, você calibra, né, o tom de voz, a pegada do cara. E ele diz que ele sabe que ele era amado, ele depois foi reintegrado à família, graças ao bom Deus, ele não foi morto, e foi por isso que a mãe dele pediu para alguém levar ele embora, né? A questão é que os nossos traumas de abandono, de agressões, de confusões, às vezes de não sermos vistos, pais que se separaram, problemas financeiros, às vezes pequenas confusões que não são nem dignas de nota, como dizer, olha, aconteceu uma coisa horrível. Não, mas que a nossa percepção de si mesmo, sabe, a nossa percepção de nós mesmos, ficou com o barco meio jogado. E o Gabor Maté endereça isso, que ele sabia que tinha esse trauma. Aí ele diz, quando você tem uma frustração, é normal que você se aborreça, normal que você fique, num vídeo recente dele, ele fala, você vai pegar um avião, você chega lá, eles overbook, como chama? Sobrelotaram o avião.
lotaram um avião, venderam mais assento do que tinha lugar. E aí você não pode viajar, olha, não sobrou, você ficou para trás. É normal que isso nos aborreça se nos acontecer. Que a gente fique aborrecido, que diz, olha, eu quero que vocês tomem uma providência. Imagina como é que faz um negócio desse, eu tenho um compromisso, tal coisa, é normal que haja isso. Agora, tem pessoas que não ficam por aí. E aí a gente vai falar de narcisismos humanos e de autorregulagem emocional, né? Tem pessoas que dão um chilique federal, que esculhambam com a pobre da mulher para trás do balcão, né? Que beiram a ameaça física, porque elas não suportam essa frustração. E isso é trauma. Essa braveza não é sobre o voo. Isso é trauma não endereçado. Isso é uma raiva muito grande, uma tristeza muito grande. Aliás, a raiva muito grande esconde uma necessidade de chorar a infância horrorosa, né? E aí é bom vocês perceberem. Vocês se percebem assim quando vocês têm raiva? Tipo, sei lá, você fazer uma coisa não dá certo, tá botando sapato, outro sapato cai. Coisas da vida, né? Às vezes nós somos capazes de nos frustrar com algo que não vai exatamente como a gente planejou, como a gente esperava ali no curto prazo, ou no médio prazo, no trabalho, na semana, e a gente pode ficar extremamente irritado. Algumas pessoas têm um F de fera, né, dos 4 Fs do Pete Walker, um dos livros da Quantum House, da Universidade Quantum, em que a gente sabe que a saída de emergência traumática vai ter nesses 4 Fs da fera agressiva, do floreio, lá, disfarçar, ai, não, será, bajular, é a bajulação, né? O floreio disfarça e bajula, da fuga, que é empreendedora, faz 30 coisas, e vão por aqui, vão por ali, muda de assunto, e do freeze, estátua, né? Esses 4 Fs, eles são mecanismos de defesa, a rigor nomeados como mecanismos de defesa. No exagero do trauma não endereçado, eles assumem tudo. Então, a pessoa pode ficar num freeze que ela não consegue soltar o play. Vai ficar planejando muitas coisas, idealizando muitas coisas, e ela está assim num freeze, porque tem algo lá atrás que não foi olhado, né? Precisa fazer terapia, precisa fazer 12 portais de resiliência, entrar, fazer o quantumhouse.com, ou outra terapia, ou outros cursos de autoconhecimento, mas conseguir olhar com carinho para a história da vida de sua vida. Ainda que ela tenha sido dura e difícil, como o Gabor Maté teve a dele e partilha dele, é olhando para ela e olhando para essa história que cada vez o trauma tem menos poder. Cada vez que eu conto essa história, cada vez que eu olho para ela, ela vai mudando de lugar, porque eu não sou o que me aconteceu. Então eu vou conseguindo me colocar num outro lugar, né? Queria terminar essa paráfrase do Gabor Maté contando que ele diz que quando você tem que abrir mão de alguma coisa por causa de um trauma, a criança que ficou negligenciada, que não foi vista pelas suas próprias qualidades, mas foi um pouco posta num pedestal, ou deixada de lado, ou muito cobrada, ninguém te viu, não era justo, né? Castigo se fizer, castigo se não fizer, você aprendeu que você tinha que cuidar dos outros, você aprendeu que você tinha que correr pelos outros. Essa criança vai abrir mão, em primeiro lugar, adivinha, quem adivinha? Qual é a primeira coisa que a gente abre mão? Diz o Gabor Maté, da autenticidade. Eu ser autêntico, eu ser o mesmo, sentir meu sentimento, pensar com a minha cabeça, dizer o que eu desejo, dá ruim. Então a gente perde a autenticidade. O resgate da autenticidade na questão do trauma é muito importante, né? Então, se você tem um chilique, uma raiva muito superlativa, olha, pode olhar para isso. Provavelmente a gente tem aí mais do que uma situação objetiva da qual ter raiva ou com a qual se indispor, porque às vezes é legítimo, né? Mas perder a estribeira a gente tem que parar, respira que é grátis. Vou me acalmar. Se você tem uma fera excessiva, fale com você, vou me acalmar, me recuso a perder a estribeira e perder a autorregulagem, ficar brigando, criticando, envenenando as coisas, porque eu tenho razões pelas quais criticar fulano e beltrano. Bom, a gente tem, se acompanha a política ainda mais, vai acabar tendo um troço e acabar com a própria vida. Não é disso que se trata. Então, com a fera, chora, faz terapia, descobre as coisas que te doíam para você poder se pacificar um pouco. Com floreio, olha, as pessoas que têm floreio viveram uma infância de susto.
Às vezes um pai agressivo, às vezes algum alcoolista na casa, às vezes uma confusão que vinha do nada, você não sabia onde ia parar. E o floreio é um jeito de ficar tentando agradar, não tendo uma agenda própria, mas bajulando, disfarçando. Eu estou tentando passar o foco para o outro. Ai, que bonito, olha isso, olha aquilo, né? No floreio, respira que é grátis, coloca, escreve, você vai entrar numa reunião, escreve na mão qual é o seu objetivo, que você vai falar naquela reunião, para você não ficar floreando na agenda dos outros, para você conseguir sustentar. Fica no corpo e mantém o seu objetivo. No freeze, bom, as pessoas do freeze realmente podem ser até esquizotípicas, viver atrás na internet, não falar com ninguém, está muito fora de qualquer interação social. Muitas vezes as infâncias em que a gente não teve família, que foi quase como um orfanato familiar com parentes, sabe assim? Aquele orfanato com parentes, a pessoa entende que pessoas não são seguras, não é seguro se relacionar com ninguém nesse mundo. Então, essas pessoas têm muito freeze, muita distância de qualquer coisa poder funcionar, elas precisam planejar muito, com muita calma e muita defesa. Essas pessoas precisam de um apoio, de um abraço, de aprender a se relacionar afetivamente, de aprender a reconhecer seu afeto e de um ouvido e um estímulo com curso de autoconhecimento, com atendimento terapêutico para conseguir se desenvolver, né? E na fuga, que é o fly, o voar, né? O Pete Walker chama de esses nomes de fight, que é fera, fawn, que é bajulação, floreio, freeze, que é freeze, e o fly, que é a fuga, o voar, o empreender. É quando a gente não consegue ficar no corpo. A gente precisa mudar de assunto, mudar de ideia, fazer 10 coisas ao mesmo tempo, porque tem a sensação que se terminar aquilo que está se propondo a fazer vai dar ruim, vai ter uma má avaliação. Ser si mesmo, né? Abrir mão da própria autenticidade, se eu for eu mesmo e ficar, não dá. Então, projetos grandiosos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não termina uma coisa, já começa outra, né? Os empreendedores têm bastante fly, ou fuga, né? E aí o que a gente precisa é respirar e fica no corpo. Fica, é digno ser você. Trabalhar esse F é como, eu brinco de vez em quando, eu conto da história da gaveta, que eu fiquei umas semanas na frente da gaveta e não conseguia arrumá-la. Eu falei, não consigo arrumar. E a Lisa, minha irmã, querida irmã de carreira, Lisa de Nova York, falou, Clau, é digno ser você, fica no corpo, tá bom. Isso é suficiente, o que você conseguir tá bom, o que você não conseguir tá bom. Só que fica no corpo, aí, quando você fica, aí você consegue abrir a gaveta e fazer o que dá. Porque quando a gente idealiza muito, a gente está na fuga, a gente está idealizando alguma coisa, talvez para compensar uma ideia e um autoabandono terrível. Então a gente tem que parar de se abandonar, né? Bom, para honrar o título desse vídeo, narcisistas e autorregulagem emocional, né? Os narcisistas e a autorregulagem emocional, narcisistas não enxergam o outro. O outro é um dos 3 S's: sexo, suprimento e serviço. Porque eles são maus? Eles podem ser maus. Existem narcisistas perversos, que são também psicopatas e que têm outros títulos, que podem se tornar realmente muito maus. Mas, como desordem de personalidade narcisista diz respeito a alguém que só olha a si mesmo, está procurando namorado no Tinder, saia do Tinder. Tem um vídeo meu antigo que falava, apague o Tinder. Continua, apague o Tinder. Mas encontrou alguém, olhou uma rede social, você tem lá um Instagram e num quadro daquele que aparece no seu celular, as capinhas ou a chamada dos posts, só daquela primeira página que aparece no seu celular, é tudo da pessoa, bandeira amarela. Dependendo do que tiver na foto, bandeira vermelha. Porque é natural que a página seja sua e tenha foto sua, tenha vídeo seu, claro. Mas é natural que se a página seja sua, tem seu com seu filho, seu com a namorada, seu com o marido, seu com a mãe, seu passeando, de uma notícia, de uma coisa de arte, de uma coisa política, de um cachorro. Que você varie, que seu modelo de mundo não seja uma autoconfirmação. A gente olha aquilo e fala, nossa, né, que autofoco. Então, eu estou na rede social, tem que aparecer muito. Qualquer profissional, médico, comunicador, marqueteiro, advogado, precisa se autodivulgar, não tem problema nenhum com isso. Isso não é narcisismo, isso é fruto do trabalho. Mas, está me entendendo, né?
O narcisista verdadeiro só toma 3S, sexo, serviço e suprimento narcisista. E a outra pessoa não existe. Eles costumam se ofender com frequência, ter uma variação de idealizar, desvalorizar e descartar, ou daquelas sequências, um outro autor que fez vídeo sobre isso, que é o Rossandro Kingey. Eu não sabia escrever o nome dele direito, gosto muito dele, um cara do Nordeste, ele é joia, um beijo para você, Rossandro. E ele falou, olha, é um roteiro conhecido. Eles primeiro acham que estão sendo perseguidos, e então tem a desconfiança de que estão sendo perseguidos, enganados. Depois eles se vitimizam, depois eles explodem ou castigam as pessoas. Olha, você conviver com uma pessoa assim é muito difícil. E nesse vídeo do Rossandro ele diz, quando você tem que conviver com um narcisista, porque você não pode separar, porque trabalha com você, porque é uma pessoa que você ama, sei lá tem gente que é casado e tem lá, de repente você descobre que tem uma condição dessa, ou é um familiar, uma mãe, um pai, um filho, né? Um irmão, we don't know. Você precisa ter autorregulagem emocional e se discernir, observar e não absorver. E saber que você está lidando com isso, porque senão você fica se culpando, né? Quantos terapeutas às vezes não sabem lidar com isso? E falam, vamos falar do seu narcisismo, quando você está lidando com uma pessoa que não tem eira nem beira. Então, é preciso saber se preservar. E é preciso saber regular suas emoções. Quando você está com muita raiva, muita frustração, começa a xingar mentalmente, ou achar ruim aqui e ali, é preciso respirar um pouquinho, que é grátis, fazer uma oração, falar, não vou por aí, não preciso me enganchar, porque aquilo que me engancha, um pouco eu tenho dentro, sabe? Tem tanta raiva, porque um pouco, porque fulana, Beltrano é covarde, é vagabundo, não faz, é não sei o quê. Não sei, será que eu tenho um lado meio preguiçoso, será que eu tenho um lado meio assim, para eu ter tanta raiva? Porque, bom, tem outras coisas horríveis, fulano que é tão violento, enfia a faca não sei quem, acontece. Aquilo não me dá uma raiva, não me dá uma coisa tão grande. Por quê? Porque isso não está em mim, eu não faço isso. Então, veja, quando você tem muita raiva, um pouco dessa raiva está em você. Mas um pouco da frustração, da baixa resistência à frustração, é a nossa fera. São os nossos traumas não endereçados. E quando a gente para e acalma essa fera que está saindo para brigar com a moça, com o moço, com o amigo, com o marido, ou com uma pessoa que trabalha com você, ou com o guarda de trânsito, ou com a moça da aviação, de uma maneira desproporcional, se você se parar e falar, cara, precisa de fera para isso, vamos ter, a mulher não tem culpa, vamos ter calma, vai te bater uma tristeza, que aí vai te bater a razão, a mola propulsora desse exagero, que é algo seu. Um profundo desprezo, uma perseguição, uma pessoa na família que te usou, que te traiu, que no momento que você mais precisava foi lá e ficou com seu parceiro afetivo, roubou a namorada do irmão, ou que fez uma queixa, tentou tirar uma posse, quantas histórias. E essas histórias é que a gente precisa olhar, deixá-las no lugar dela e dizer, isso não me define, eu não vou passar a vida respondendo com a fera as injustiças que eu já sofri e aos narcisistas que realmente não podem não fazer isso. Essas pessoas são doentes, não é uma desordem que tenha tratamento, embora tenha o cold therapy, terapia fria do Sam Vaknin, ele mesmo teve algumas remissivas, mas essas pessoas não têm consideração, elas querem falar delas, elas querem as regras delas, elas querem ter a atenção que elas precisam, mas elas não têm aquela reflexão de parar e falar, o que será que você precisa? Como é que será que fica bom para você? E se a gente fizesse isso junto, não passa por aí. Passa por eu. E algumas pessoas podem ser mais egoístas, mais extrovertidas ou mais autocentradas, o que não faz necessariamente delas pessoas portadoras de desordem de personalidade narcisista. Se elas têm essa capacidade, falam, não, então tá bom, então vamos fazer assim, então vamos cuidar assado. Também existem pessoas muito fortes, líderes de negócios, competentes, que precisam exercer seu papel. E muita gente chama qualquer pessoa forte ou qualquer pessoa que está cumprindo, exercendo a sua autoridade até o seu poder, é narcisista. Não, depende, qual é a intenção, o que está construindo, né? Vou fazer um vídeo também sobre filhos, muitos filhos adultos com comportamentos agressivos, de desrespeito, chamando os pais de todas as sortes de nomes, você fala, como é que é isso, né? Como é que é a coisa bíblica de honrar pai e mãe?
Sim, se você tem pais difíceis e narcísicos, você precisa de bordas, você precisa se dar o respeito e vibrar no amor. Agora, se você precisa desbancar pai e mãe, denegrir e também outras coisas, eu tenho umas histórias para contar, me escreva. Tem aqui quantumhouse.com e nas minhas redes. Me escreva, manda uma cartinha para mim, a história com seu filho adulto, a história com a sua mãe, com seu pai, a história com o parceiro. E qual é a autorregulagem emocional que você tem de desafio? Você tende a deprimir e a ficar no floreio, e a ficar escondido? Você tende a ficar fera e a ficar bravo com todo mundo, inclusive fazer fofoca, falar mal de todo mundo, porque a fera precisa destruir? Você tende a ficar na fuga, empreender e ser muito divertido, contar piadas e por aqui e por ali, para não ficar no corpo, para não ficar em contato com você? Ou você tende ao freeze, que se escondeu embaixo da cama, ninguém te viu, ninguém sabe, ninguém viu? Qual é o lugar que você tem que trabalhar para autorregulagem emocional? Que quanto mais autorregulados emocionalmente, aí mais alto amor, todo amor, mais tranquilo a gente tá para olhar um narcisista, olhar um parceiro, um parceiro de trabalho, uma nova amiga, uma situação qualquer, olhar e já square that, ver aquilo e dizer não é para mim, sem precisar passar recibo, sem precisar dizer nada nem para outras pessoas. Que você com você faz companhia, estou aqui para mim. Essa autorregulagem emocional é o que mais falta aos narcisistas e é o que mais falta aos alvos de narcisistas, sejam eles codependentes, borderlines ou nenhuma dessas coisas, simplesmente gente disposta a dar afeto, que projeta seus valores no outro e acha que o outro é bonzinho, porque ele é bonzinho, o outro tem que ser bonzinho também. Seja quem for, a autorregulagem é o que falta nas relações que terminam por ser disfuncionais. Então a gente tem que respirar, que é grátis, ter muita calma nessa hora, procurar sentir seus próprios sentimentos, enxergar o que quer, ser ouvido, né? Ache uma das houses, vai ter vídeo sobre as houses a seguir, para você saber o que você pode achar, quem são os meus parceiros e quem são as pessoas que podem ajudar você. E Deus te abençoe imensamente, a você e a todos os seus, que a paz de Cristo esteja conosco. Obrigada, gente minha.